Fala galera, fala minha família Biologia Total. Como sempre, aquele prazer gigantesco estar aqui contigo, dando sequência ao nosso trabalho, à nossa luta. E a nossa luta de hoje, a videoaula de hoje, é a segunda parte do estudo dos movimentos circulares. Então nós temos a videoaula de movimento circular 2. Nessa videoaula, a gente vai tratar um pouco mais a fundo sobre os movimentos circulares. Vamos lembrar das acelerações envolvidas. Quer ver? Vem comigo. Primeiro, o que é uma aceleração? Lembra dessa grandeza física chamada aceleração? O que é uma aceleração? Antes de eu passar para a definição do que eu quero te mostrar aqui, uma aceleração é uma grandeza física que mostra como que a velocidade varia no tempo. Como a velocidade varia no tempo, então a aceleração envolve necessariamente uma variação de velocidade. O problema é que a velocidade é um vetor, é uma grandeza vetorial. Ela possui módulo, direção e sentido. Então, quando você fala numa aceleração, ela sempre está relacionada a uma variação de velocidade. Sempre. Falou em aceleração, você está falando numa variação de velocidade. Agora, essa variação pode ser no módulo. Aumenta a velocidade em módulo ou diminui a velocidade em módulo, mas não necessariamente na direção. Por exemplo, no movimento retilíneo. Você pode ter um movimento retilíneo acelerado, um movimento retilíneo retardado. Isso é uma aceleração que está modificando apenas um módulo, está tratando apenas de variações de módulo da velocidade. Mas você pode ter variações em direção e ou sentido. Quando você muda de direção, significa que o móvel sai da trajetória retilínea. Isso é fundamental para que o móvel percorra uma trajetória circular. Então, quando a gente fala em movimentos circulares, nós não estamos falando necessariamente naquela variação de módulo, porque pode acontecer de um movimento circular ser uniforme. Lembra do movimento circular e uniforme? No movimento circular uniforme, o módulo não muda, mas a direção está mudando. Então, independente de eu estar falando só de uma variação de módulo, só de uma variação de direção, ou em ambos, o que é importante deixar claro para você é que falar em aceleração significa falar necessariamente em uma variação de velocidade. Mas não se esqueça, a velocidade é uma grandeza vetorial. Certo? Essa variação pode não aparecer no módulo, mas na direção e no sentido. Vamos ver como é que fica isso aqui. Primeiro, quando a gente fala dos tipos de aceleração, imagine um móvel aqui no movimento circular, uma trajetória circular, sentido horário de rotação, e eu peguei e congelei o móvel nesse ponto, no ponto mais alto dessa trajetória. Como a gente sabe, o vetor velocidade de um móvel que está em movimento circular, ele é tangencial à trajetória. Lembra? Se você imaginar o centro dessa circunferência aqui, é uma velocidade perpendicular a essa direção radial. Então a velocidade aponta nesse sentido. Nesse momento, se eu escolhesse algum outro momento na trajetória, você acharia a tangente naquele instante. Aqui, por exemplo, a tangente seria para cima. E assim sucessivamente, certo? Isso é a velocidade. Agora, o que é o vetor aceleração? É aquele valor, é aquele vetor que mede como que essa velocidade varia. E aí eu posso ter uma aceleração tangencial, ou seja, a velocidade já é tangencial, é tangente. Se eu tiver uma aceleração tangencial também, significa que essa aceleração vai ter a mesma direção da velocidade. O sentido pode ser o mesmo. Imagina, nesse exemplo que eu coloquei, velocidade horizontal para a direita, aceleração também horizontal para a direita, vai fazer com que o módulo dessa velocidade aumente. Poderia ser uma aceleração tangencial em sentido contrário. Tá, Grego? Em sentido contrário? Sim, faria diminuir o módulo da velocidade. O interessante é que quando eu estou falando de uma aceleração tangencial, é uma aceleração que está sempre na mesma direção da velocidade, porque a velocidade também é tangencial. E essa aceleração tangencial é aquela que vai atacar o módulo dessa velocidade, fazer com que o módulo aumente ou com que o módulo diminua.
mas não muda a direção da trajetória. Só que aqui esse móvel está executando uma trajetória circular, então é importante que a direção dele mude, senão não vai ser circular, senão seria uma trajetória retilínea, ele ia seguir reto aqui. E não é isso que essa aula está tratando. Então, se ele está completando também uma volta, se ele está fazendo também uma trajetória circular, isso significa que além da aceleração tangencial, ele possui também uma aceleração centrípeta, ou seja, uma aceleração que aponta para o centro dessa trajetória. Isso é uma aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é aquela que relaciona a variação na direção da velocidade. Variação na direção. A direção dessa aceleração é perpendicular à direção da velocidade. Ela se encontra na direção radial, na direção centrípeta e não mais na direção tangencial. Certo? Então, nesse caso, esse móvel aqui possui as duas acelerações. Ele possui uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta. E se lembra, como eu estou falando de duas acelerações, no problema que vai aparecer para você, pode ser que eles façam assim, ó, que eles somem esses dois vetores e te deem uma aceleração resultante aqui, por exemplo. Se eles te derem uma aceleração resultante, o que você vai fazer? Você vai decompor essa aceleração numa componente tangencial, que é aquela que vai mudar o módulo da velocidade, e numa componente centrípeta, que é aquela que vai garantir que o móvel vai fazer a curva. Sem uma aceleração centrípeta, o movimento é retilíneo. É isso que a gente tem que ter na cabeça. E aí, olha para esse exercício, Enem 2014. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Aqui está a chave dessa questão. O módulo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, ou seja, de qualquer tipo de atrito ou força de arrasto, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho é... Vamos ver o terceiro quadrinho. Olha como que é a historinha. A Mônica joga o Sansão, que é o coelhinho dela, em cima do Cebolinha, certo? Ela erra, e o Cebolinha ri dela, Elô. Só que a Mônica é muito forte, vocês sabem. Então o coelhinho entra numa trajetória circular ao redor da Terra, e acaba passando por ela e atingindo e acertando o Cebolinha. O terceiro quadrinho é esse aqui, ó. Ele te pergunta, considerando o terceiro quadrinho, qual é o valor da velocidade, a aceleração tangencial do coelhinho? Veja, ele não te disse que o módulo da velocidade é constante? A aceleração tangencial é aquela que mede como varia o módulo da velocidade no tempo. A aceleração centrípeta é aquela que mede como varia a direção. Então, se o módulo da velocidade é constante, então quanto vale a aceleração tangencial? 0. Se tivesse uma aceleração tangencial, o módulo da velocidade não poderia permanecer constante. Então você vê o movimento circular e uniforme do coelhinho Sansão ao redor da Terra, e se é uniforme, não tem aceleração tangencial, somente a aceleração centrípeta. E é da aceleração centrípeta que a gente vai falar agora. Vamos falar um pouquinho sobre essa aceleração centrípeta. O que é uma aceleração centrípeta? Imagine esse móvel aqui percorrendo essa trajetória circular. Dá para ver pela setinha aqui que o sentido de rotação é o sentido anti-horário. Por exemplo, nesse ponto aqui, velocidade tangente, aceleração apontando para o centro, uma aceleração centrípeta. Nesse ponto aqui, velocidade tangente, aceleração apontando para o centro. Então, essa aceleração aqui é uma aceleração que não mede como o módulo da velocidade varia, e sim como a direção dela varia. Graças a essa aceleração centrípeta é que o móvel consegue executar uma curva. Ele consegue sair da trajetória retilínea. Lembra da inércia? A tendência de todo o corpo é permanecer em movimento retilíneo. Então, isso aqui, essa aceleração centrípeta, é que garante que o móvel vai conseguir
completar uma volta, vai conseguir completar voltas, fazer um movimento circular. E a gente consegue calcular essa aceleração centrípeta em função da velocidade e do raio da trajetória. E veja de qual velocidade eu estou falando, da velocidade linear. Então a aceleração centrípeta é v ao quadrado, velocidade linear ao quadrado, dividido pelo raio. Mas a gente sabe que velocidade linear, ela é a velocidade angular vezes o raio. Lembra disso? Toda grandeza linear é o produto de uma grandeza angular pelo raio. Claro, desde que essa velocidade aqui, para eu poder multiplicar pelo raio e chegar nessa aqui, ela tem que ser dada em radianos. Como eu estou falando de uma velocidade angular, radiano por segundo. Certo? Então, a velocidade linear é dada em radianos por segundo. E a velocidade linear é dada em velocidade angular, que é radianos por segundo, multiplicado pelo raio. Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Se você substituir isso aqui nessa expressão, você consegue chegar numa outra expressão que é extremamente útil para a gente. Eu vou deduzir ela aqui para você. Olha só, eu posso definir também a aceleração centrípeta, já que ela é v ao quadrado sobre r. E eu sei que o v é ômega vezes r, então eu poderia fazer assim, ó. Ômega vezes r, tudo isso ao quadrado, substituindo aqui, dividido por r. Como é que vai ficar? Ômega ao quadrado vezes r ao quadrado dividido por r. Simplifica esse r aqui de baixo com um desses dois aqui. Então eu vou ter a expressão final, que é ômega ao quadrado vezes r, que é a expressão que costuma aparecer nos formulários, certo? Ou ela aparece desse jeito, em função da velocidade linear, ou ela aparece desse jeito aqui embaixo, em função da velocidade angular. Um detalhe que é importante, você não precisa se lembrar dessas duas fórmulas, basta saber uma. Normalmente a gente se lembra de que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, que é a que a gente mais usa. Mas se você precisar chegar na outra, é só substituir o v por ômega vezes r, já que uma grandeza linear é uma grandeza angular vezes o raio. Então você chega rapidamente nessa expressão, se for necessário. Não sei se o problema vai te pedir isso, mas aí a gente chega nessas expressões aqui, rachuradas, saiba uma, você automaticamente consegue chegar na outra. Vamos ver esse exercício aqui, FMP 2019, questão fresquinha. Uma aeronave, antes de aterrissar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, faz uma curva no ar, mostrando aos passageiros a bela vista da Baía de Guanabara. Suponha que essa curva seja um círculo de raio, eu vou anotar esses dados, tá? Raio R igual a 6.000 metros. E que a aeronave trace essa trajetória com uma velocidade linear, né? Ele está dando aqui em quilômetros por hora, ó, quilômetro vezes hora na menos 1, é a mesma coisa que quilômetros por hora, 432 quilômetros por hora em relação ao solo. Como a velocidade depende de um referencial, ele está te dizendo, ó, em relação ao solo, essa velocidade foi medida. A aceleração centrípeta da aeronave em relação ao solo, ou seja, bom, é em relação ao mesmo referencial. Então está tranquilo. Vale em metros, está vendo metro vezes segundo na menos 2? Isso aqui é a mesma coisa que metro por segundo ao quadrado. A gente sabe disso. Vale aproximadamente. Qual seria então o valor da aceleração centrípeta, aproximadamente, desse móvel, desse avião, fazendo essa curva em cima da Baía de Guanabara? Bom, se eu conheço a velocidade e conheço o raio da trajetória, a minha vida está fácil. Afinal, a aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Um problema que essa questão me trouxe é que ela me deu a velocidade em quilômetros por hora, olha só. Quilômetro vezes hora na menos 1. Mas ela me deu o raio em metros. E ela pede a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. Então essa velocidade em quilômetros por hora não está compatível. Mas aí eu sei como transformar para metros por segundo. Eu vou lá, divido isso aqui por 3,6 e chego na velocidade linear em metros por segundo.
432 dividido por 3,6 dá 120 metros por segundo. Então agora eu já sei tudo o que eu preciso. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A velocidade é 120 metros por segundo. Eu vou colocar 120 vezes 120, porque daí eu tenho esperança de tentar simplificar alguma coisa, tá? Tudo isso dividido pelo raio da trajetória, que é de 6.000 metros. 6.000 metros. E agora eu vou tentar simplificar. Esse zero com esse aqui com esse aqui. Se eu dividir 12 por 12, fica 1. Se eu dividir 60 por 12, fica 5. Então, no fim das contas, sobrou 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 dá 2,4. A unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. 2,4 metros por segundo, 2,400. Nesse caso aqui, ele levou em conta o número de algarismos significativos. Por isso ele te deu uma resposta assim, com essa precisão, 2,400. Mas, na verdade, é a mesma coisa que 2,4. De forma, assim, simplificada é a mesma coisa. Então, a gente pode tranquilamente dar essa resposta. E olha só, mais uma questão. As agências espaciais, NASA, que é a norte-americana, né, e ESA, que é a agência europeia, desenvolvem um projeto para desviar a trajetória de um asteroide através da colisão com uma sonda especialmente enviada para esse fim. A previsão é que a sonda DART, do inglês, teste de redirecionamento de asteroides duplos, será lançada com a finalidade de se chocar em 2022 com Didymum, um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. Só por curiosidade, Didymos em grego quer dizer gêmeos. Então são asteroides que têm tamanhos muito próximos, por isso são considerados asteroides gêmeos. Mas enfim, ele me dá as informações aqui, tá? Que são do Unicamp. O asteroide Didymum descreve uma órbita circular em torno do asteroide principal Didymos. O raio da órbita é 1,6 quilômetros. Então, raio, 1,6 quilômetros. E o período T é de 12 horas. A aceleração centrípeta do satélite Vale. Bom, uma coisa legal que eu vejo nas alternativas é que as unidades aqui estão em quilômetro por hora ao quadrado, e não em metro por segundo ao quadrado. O que simplifica muito a minha vida, porque o raio já está em quilômetro e o período já está em hora. Então, minha vida não está difícil aqui, minha vida está tranquila. O que ele quer de mim? Ele quer a aceleração centrípeta desse satélite. Como é que eu poderia chegar na aceleração centrípeta desse satélite? Vamos lá, vem comigo aqui, ó. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Definição matemática de aceleração centrípeta. Tá, mas V ao quadrado, como é que eu acho? Ele não me deu a velocidade, ele deu o raio da trajetória e o período. Como é que eu chego na velocidade? Velocidade linear. Bom, a velocidade linear é 2πr dividido pelo período t. Tudo isso elevado ao quadrado, porque a velocidade linear está ao quadrado. Tudo isso dividido por r. Bom, estou chegando lá. Aqui não aparece, mas ele pede para considerar o π igual a 3. Isso estava no formulário, tá? Dessa questão. Então, a partir daí, como é que fica? A tua aceleração centrípeta vai ser 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado, 9. R ao quadrado, R ao quadrado. Tudo isso dividido por t ao quadrado. E esse t, esse r que está aqui embaixo, eu jogo ele aqui para cima, vezes r. Simplifica esse r aqui com um desses dois, e a partir daí eu vou colocar os números que eu conheço. Então a aceleração centrípeta vai ser 4 vezes 9 vezes o raio, que é 1,6. Isso tudo dividido pelo período ao quadrado, e o período são 12 horas, então vai ficar 12 vezes 12. Agora, repito, eu não gosto de multiplicar porque eu tenho sempre a esperança de simplificar alguma coisa. E aí como é que vai ficar aqui? Deixa eu ver. 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3. 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1.
3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. E aí ficou 1,6 dividido por 4. 16 por 4 dá 4, 1,6 dividido por 4, 0,4. E a aceleração aqui, eu usei as unidades em quilômetro e hora, então está quilômetro por hora ao quadrado. Então a aceleração centrípeta, 0,4 km por hora ao quadrado. E aí a minha resposta, letra B. 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 na menos 1. 4 vezes 10 na menos 1 quilômetros por hora ao quadrado. E essa é a forma de calcular esse tipo de exercício. Agora, olha, tipos de movimento. Quando eu vou falar de tipos de movimento, significa que se eu conheço a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta de um determinado corpo, eu sei definir qual é o tipo de movimento que ele tem. Vamos começar pelos movimentos retilíneos. Se a aceleração centrípeta vale 0, isso aqui garante para mim o movimento é retilíneo. Porque se tivesse uma aceleração centrípeta diferente de 0, ele vai girar em torno desse centro. Não tem aceleração centrípeta, o movimento é retilíneo. E a aceleração tangencial é 0 também. Ou seja, ele está numa trajetória, tem uma determinada velocidade, não tem aceleração tangencial, não tem aceleração centrípeta, então eu já sei qual o tipo de movimento que ele tem. É um movimento retilíneo e uniforme. Retilíneo porque a aceleração centrípeta vale 0 e uniforme porque a aceleração tangencial vale 0. Lembra que a tangencial é aquela que mudou, é aquela que eu obtenho calculando a variação do módulo da velocidade. Tangencial, módulo. Centrípeta, direção. Certo? Vamos pensar agora nessa situação. A aceleração centrípeta é 0. Então eu já sei. O movimento é retilíneo. Mas a aceleração tangencial é diferente de 0. Então eu tenho uma coisa assim, ó. Você tem a velocidade numa certa trajetória e tem uma aceleração tangencial, que tem sempre a mesma direção da velocidade. O sentido pode até ser contrário, mas a direção é sempre a mesma. Nesse caso, você vai ter um movimento retilíneo, né, porque a aceleração centrípeta é 0, uniformemente variado. Nesse caso, como o sentido é o mesmo, eu posso ser até mais específico. Seria um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Porque se a aceleração tangencial fosse em sentido contrário ao da velocidade, a direção é sempre a mesma, mas se o sentido fosse contrário, seria um movimento retilíneo uniformemente retardado. Isso se eu quisesse ser mais específico. Mas o que tem de importante aqui? A aceleração centrípeta é 0, o movimento é retilíneo. A aceleração tangencial, bom, se ela for 0 é uniforme. Se ela for diferente de 0, é variado. Certo? Uniformemente variado. Agora, o que caracteriza o movimento circular? Bom, num movimento circular, agora a aceleração centrípeta é diferente de 0. Se a aceleração centrípeta, aquela que aponta para o centro, aquela que é responsável pela variação na direção da velocidade, se ela for diferente de 0, então o movimento é circular. Agora, como a aceleração tangencial é igual a 0, o movimento é uniforme. Não tem variação no módulo. Então você vai ter um movimento circular e uniforme. Isso aqui é um movimento circular e uniforme. Como é que eu sei que é circular? Aceleração centrípeta, diferente de 0. Como é que eu sei que é uniforme? Não tem aceleração tangencial, nem a favor nem contra a velocidade. Agora, quando você tem uma aceleração centrípeta diferente de 0, isso caracteriza um movimento circular. E a aceleração tangencial também diferente de 0 é porque ele não é uniforme. Ele é uniformemente variado. Então o que você tem? A aceleração centrípeta garante que o movimento vai ser circular e a aceleração tangencial garante que o módulo da velocidade vai variar. Nesse caso, como a tangencial está no mesmo sentido da velocidade, acelerado. Se a tangencial fosse no sentido contrário da velocidade, seria retardado. Mas, de uma forma geral, você tem um movimento circular uniformemente variado. Certo? Variado. Se a tangencial está no mesmo sentido da velocidade, é uniforme, é
acelerado. Se a tangencial está em sentido contrário ao da velocidade, é retardado. Mas se tem aceleração tangencial diferente de zero, independente de ser no mesmo sentido ou no sentido contrário, eu posso te garantir, ele é variado, não é uniforme. Assim a gente consegue definir o tipo de movimento apenas sabendo a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. E aí fica aqui, ó, movimento circular e uniforme. Apenas aceleração centrípeta, diferente de zero, módulo da velocidade se mantém constante, então você tem uma velocidade de mesmo módulo mudando a direção o tempo inteiro, o que caracteriza o movimento circular. Movimento circular uniformemente variado, além da aceleração centrípeta, que é o que vai garantir esse C aqui do circular, você tem também uma aceleração tangencial, que vai fazer com que o módulo da velocidade varie. E função horária angular para o movimento circular e uniforme. Nesse momento, é importante que você entenda que desse slide em diante, a gente já está falando aqui de raríssimos vestibulares. É muito raro aparecer isso aqui em vestibulares. E quando a gente fala de movimento uniformemente variado, circular uniformemente variado, aí é só em vestibulares militares mesmo que eles nos pedem para fazer cálculos. Mas, de qualquer forma, a gente está preparado para tudo aqui. Então, olha só, se você olhar para essa expressão aqui, para essa função horária angular do movimento circular e uniforme, tem que ser uniforme. A aceleração tangencial tem que ser igual a zero. Não pode ter variação no módulo da velocidade. Olha o que eu tenho. Θ, que é o ângulo final. θ0, que é o ângulo inicial, chamado de ângulo de fase inicial, mais a velocidade angular vezes o t. Você já deve ter visto minhas videoaulas anteriores sobre esse assunto. Então, uma grandeza linear é uma grandeza angular vezes o raio. Isso significa que se eu pegar todo mundo aqui e multiplicar por R, vou multiplicar todo mundo por R aqui. O que eu obtenho? Θ vezes R é igual a θ0 vezes R mais ômega vezes R vezes T. E aí, o que é mesmo θ vezes R? Bom, θ é o ângulo final. Uma grandeza angular vezes o raio dá uma grandeza linear. Então, isso aqui é a posição final. θ0 vezes R, grandeza angular vezes o raio, me dá uma grandeza linear. Isso aqui é o ângulo inicial, aqui eu tenho a posição inicial. Grandeza angular vezes o raio me dá uma grandeza linear. Então, velocidade angular vezes o raio me dá a velocidade linear. E aí eu acabo caindo no velho e bom sorvetão que a gente está tão acostumado. Olha só. S é igual a S0 mais VT. Vejam a analogia entre essas duas equações. Certo? O ângulo final é o ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. S é igual a S0 mais VT. Essa equação aqui vale apenas para movimentos uniformes, onde você não tem aceleração. Mesma coisa aqui. Essa aqui vale só para movimentos circulares de uniforme. Você não tem aceleração tangencial. Você deve ter uma aceleração centrípeta, senão não seria circular. Mas tangencial tem que ser zero. Senão não dá para aplicar essa equação. Olha para essa questão aqui. Um ponto material realiza um movimento circular e uniforme de raio. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. De raio R igual a 4 metros, obedecendo a função horária angular. Θ é igual. Eu vou escrever ela um pouquinho maior aqui para ficar mais fácil da gente ver. Π sobre 4 mais π sobre 2 vezes T. Certo? Aí ele determine, letra A, o ângulo de fase inicial do movimento. Lembra como que é essa equação aqui? Θ é igual a θ0 mais ômega T. É o equivalente ao sorvetão, só que com grandezas angulares. Então, o ângulo de fase inicial
é o θ zero. E aí eu vejo rapidamente aqui, como ele diz aqui, ó, o raio é 4 metros, então π sobre 4. Então, quanto vale o ângulo inicial? Π sobre 4 radianos. E aí eu lembro, π é 180 graus, π sobre 2 é 90, então π sobre 4, 45 graus. A velocidade angular do movimento está aqui, ó. Velocidade angular, π sobre 2 radianos por segundo, que é a unidade da velocidade angular. O ângulo de fase após 8 segundos de movimento e o número de voltas completas que ele efetuou nesse tempo. Bom, a letra C, eu preciso de um espaço um pouquinho maior, vou fazer ela aqui, ó. O ângulo de fase após 8 segundos. Θ é igual π sobre 4 mais π sobre 2 vezes o t. E o t é 8 segundos. Então, resolvendo a minha vida aqui, o θ vai ser igual a π sobre 4 mais... Simplifica esse aqui com esse aqui, fica 4 aqui, mais 4π. Isso aqui tudo em radianos, porque o ângulo é medido em radianos. Então, veja, π sobre 4 mais 4π. Dá para tirar o mínimo, se você quiser, daria 17π sobre 4, 17 quartos de π. Mas eu posso deixar assim, não tem nenhum problema, a resposta está correta. E a letra D? A função horária na forma escalar. Então, agora, só para fechar, hein? É a última vez que eu vou dizer isso. Uma grandeza linear é uma grandeza angular vezes o raio. Então, como toda a equação está na forma angular, se eu multiplicar pelo raio, eu obtenho na forma escalar, ou na forma linear. Portanto, vai ser θ vezes o raio é igual a π sobre 4 vezes o raio, e ele me deu que o raio era 4 metros, né? Então, eu vou colocar aqui vezes 4, mais π sobre 2 vezes 4, tudo isso vezes t. E aí, θ vezes r, ângulo, vezes raio, me dá a posição S. π sobre 4 vezes 4 simplifica π, mais π sobre 2 vezes π, 2π vezes t. Então você chega na equação na sua forma linear. E se você olhar bem, isso aqui é o sorvetão, né? S é igual a S0 mais VT. Então a posição inicial é π metros e a velocidade 2π metros por segundo. E aí você obtém a função horária na forma escalar ou na forma linear. E a aceleração angular média, quando eu falo de aceleração angular, só esse tipo de cálculo é só em vestibular militar, TAI, TAIME, AFA. A gente costuma usar um alfa para diferenciar da aceleração média, que é a aceleração escalar, linear, a aceleração que a gente está acostumado. Então isso aqui é uma aceleração linear. Só existe quando tem variação de velocidade angular. Imagina que, eu vou te dar um exemplo, tá? Imagina que a velocidade angular no instante 1 era de 4π radianos por segundo. E a velocidade angular no instante 2 era de 8π radianos por segundo. E que tudo isso levou um tempo de 8 segundos para acontecer, para a velocidade angular sair de 4π radianos por segundo e chegar em 8π radianos por segundo. Aí a pergunta é, qual seria a aceleração angular média? Bom, a aceleração é variação de velocidade dividido por tempo, a aceleração angular, variação da velocidade angular, que é a velocidade final menos a inicial, ou seja, 8π, velocidade final, menos a velocidade inicial, angular, né, 4π, tudo isso dividido pelo tempo. Então você teria uma aceleração média, a aceleração angular média, 8π menos 4π, 4π dividido por 8. Então você teria uma aceleração angular média de 4π sobre 8, π sobre 2,
radianos por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração angular média. A aceleração linear, metros por segundo ao quadrado. A aceleração angular, radianos por segundo ao quadrado. Afinal, a velocidade é em radiano por segundo, o tempo em segundo, radiano por segundo é radiano por segundo ao quadrado. É isso aí, galera. Veja que aula dura, que aula hard. Esse tipo de aula é só para nós, é só para os fortes. Um grande abraço, fica com Deus.